A história de Kublai Khan começa muito antes de ele usar uma coroa, empunhar um cetro ou governar a maior civilização da Ásia. Ela começa na poeira das estepes, entre cavalos selvagens, arqueiros incansáveis e a herança brutal de um nome que fazia o mundo tremer: Genghis Khan. Kublai cresceu ouvindo histórias de seu avô. Histórias tão grandes quanto tempestades, tão profundas quanto o deserto de Gobi. Ele não era apenas um herdeiro, era um símbolo vivo da continuidade de um império que já havia conquistado meio planeta. Mas Kublai não queria ser apenas mais um Khan. Ele sonhava mais alto. Sonhava com algo que nenhum de seus antepassados havia conquistado: dominar a China inteira, o país mais populoso, mais rico, mais estruturado e mais antigo da Terra. E para isso, ele teria que enfrentar exércitos, burocratas, rivais e até seus próprios irmãos. Kublai representava uma ponte entre dois mundos: o da tradição nômade e guerreira dos mongóis e o da sofisticação milenar da civilização chinesa. Seu desafio não era apenas conquistar, mas unir. Durante sua juventude, Kublai se destacou rapidamente. Ao contrário de muitos mongóis tradicionais que viam os povos sedentários com desdém, ele tinha um interesse profundo pela cultura chinesa. Estudava filosofia, religião, agricultura e comércio. Ele entendia que um império não se sustenta apenas pela força, mas pela sabedoria. E foi isso que o fez diferente de qualquer outro governante mongol. Ele acreditava que o futuro não estava apenas no arco e na espada, mas no conhecimento, na administração e na construção de algo duradouro. Quando recebeu sua primeira região para governar no norte da China, Kublai pôde testar suas ideias. Ele reorganizou tudo, reduziu impostos, incentivou plantações, protegeu aldeias e, o mais importante, cercou-se de conselheiros chineses. Essa atitude chocou a nobreza mongol mais conservadora, que via essa aproximação como uma traição às suas raízes. Mas para Kublai era pragmatismo. Ele sabia que para governar os chineses precisava entendê-los e ganhar sua confiança. A morte de seu irmão, Möngke Khan, em 1259, durante uma campanha militar contra a dinastia Song, no sul da China, foi o gatilho para uma crise de sucessão que testaria Kublai ao limite. Enquanto ele estava no campo de batalha, seu irmão mais novo, Arik-Böke, que guardava a capital mongol de Karakorum, se autoproclamou o novo Grande Khan, com o apoio da nobreza tradicionalista. Kublai não teve escolha. Ele firmou uma trégua temporária com a dinastia Song e marchou de volta para o norte, determinado a reivindicar o que considerava seu por direito. A guerra civil entre Kublai e Arik-Böke durou 4 anos e dividiu o Império Mongol. Foi uma luta não apenas por poder, mas por ideologia. Arik-Böke representava o passado, a pureza das estepes e a rejeição a culturas estrangeiras. Kublai, por outro lado, representava o futuro, um império multicultural, administrado com base em modelos chineses. No fim, a superioridade logística e econômica de Kublai, que controlava as ricas terras do norte da China, prevaleceu. Em 1264, Arik-Böke se rendeu. Kublai era finalmente o Grande Khan, mas seu título era contestado. Os outros khanatos, como o da Horda Dourada e o Ilkhanato, se recusaram a reconhecê-lo plenamente, resultando na fragmentação definitiva do Império Mongol. Kublai, no entanto, não se abalou. Se o mundo mongol não o queria, ele construiria seu próprio império. Ele transferiu a capital de Karakorum, no coração da estepe, para uma nova cidade que ele mesmo mandou construir, Khanbalik, a cidade do Khan, que hoje conhecemos como Pequim. Essa mudança foi simbólica e estratégica. Kublai estava virando as costas para o passado nômade e abraçando seu destino como imperador da China. Em 1271, Kublai Khan fez algo inédito para um estrangeiro. Ele proclamou a fundação de uma nova dinastia chinesa, a dinastia Yuan.
Ele não era mais apenas o grande Khan dos mongóis. Ele era o imperador Shizu da China. Com esse ato, ele legitimou seu governo aos olhos do povo chinês e sinalizou sua intenção de unificar o país sob seu domínio. O único obstáculo que restava era a poderosa dinastia Song, que ainda resistia no sul. A campanha para conquistar a dinastia Song foi uma das mais longas e difíceis da história mongol. O sul da China era uma terra de rios, montanhas e cidades fortificadas, um terreno completamente diferente das estepes abertas onde a cavalaria mongol reinava. Kublai teve que adaptar suas táticas. Ele construiu uma marinha gigantesca, usou engenheiros persas para construir trabucos poderosos e sitiou cidades por anos. A Batalha de Xiangyang, que durou 5 anos, foi um exemplo brutal dessa nova forma de guerra. Finalmente, em 1276, a capital do Song, Hangzhou, se rendeu. A imperatriz viúva entregou o selo imperial a Bayan, o general de Kublai, em uma cerimônia que marcou o fim de uma era. 3 anos depois, em 1279, a última resistência Song foi esmagada na Batalha de Yamen, uma das maiores batalhas navais da história. Pela primeira vez em mais de 300 anos, a China estava unificada. E o homem que realizou essa façanha não era um chinês, mas um neto de Gengis Khan. Como imperador da dinastia Yuan, Kublai Khan presidiu um período de relativa paz e prosperidade, conhecido como Pax Mongólica. Ele implementou políticas que impulsionaram a economia e a cultura. Construiu o Grande Canal, uma via navegável monumental que conectava o norte e o sul da China, garantindo o transporte de grãos e mercadorias. Ele criou um sistema de correio eficiente, com estações de descanso que permitiam que mensageiros e comerciantes viajassem com segurança por todo o império. Sob seu governo, a China se abriu para o mundo como nunca antes. A Rota da Seda floresceu, e comerciantes, missionários e exploradores de lugares distantes, como o famoso Marco Polo, chegaram à sua corte. Marco Polo, que serviu a Kublai por 17 anos, ficou maravilhado com a magnificência de Khan Balik, a organização do império e a riqueza da cultura chinesa. Seus relatos, escritos anos depois, apresentaram a Europa a um mundo que parecia saído de um conto de fadas. Kublai também era um patrono das artes e das ciências. Ele promoveu o teatro, a pintura e a caligrafia, e demonstrou uma notável tolerância religiosa. Budistas, taoístas, muçulmanos e cristãos coexistiam em seu império. Ele encomendou a criação de um novo alfabeto, o Fagspá, na tentativa de criar uma escrita unificada para as diversas línguas do império, embora seu uso nunca tenha se popularizado. No entanto, o reinado de Kublai Khan não foi isento de falhas e tragédias. Suas tentativas de expandir ainda mais o império foram desastrosas. 2 invasões ao Japão, em 1274 e 1281, terminaram em fracasso total. Em ambas as ocasiões, frotas mongóis gigantescas foram destruídas por tufões, que os japoneses chamaram de kamikaze, ou vento divino. Campanhas militares no Vietnã e em Java também foram mal sucedidas, custando milhares de vidas e esgotando o tesouro imperial. A administração do império também enfrentava problemas. Embora Kublai valorizasse seus conselheiros chineses, a sociedade da dinastia Yuan era rigidamente estratificada. Os mongóis ocupavam o topo, seguidos por outros estrangeiros da Ásia Central, depois os chineses do norte e, por último, os chineses do sul. Essa discriminação gerava um ressentimento profundo entre a maioria da população, que se sentia cidadã de segunda classe em sua própria terra. Os últimos anos de Kublai foram marcados pela dor pessoal e pelo declínio. A morte de sua esposa favorita, Chabi, e de seu filho e herdeiro, Genjin, o mergulharam em uma profunda depressão.
Ele se entregou à comida e à bebida, e sua saúde se deteriorou rapidamente. As falhas militares e a crescente inflação causada pela emissão excessiva de papel-moeda minaram a estabilidade do império. O grande conquistador, o unificador da China, estava se tornando uma sombra de si mesmo. Kublai Khan morreu em 1294, aos 78 anos, deixando para trás um legado complexo e contraditório. Ele foi um conquistador implacável, mas também um administrador sábio, um estrangeiro que se tornou o filho do céu, um guerreiro das estepes que construiu cidades e canais. Ele foi o imperador que realizou o sonho de gerações de governantes chineses, unificando a nação, mas o fez como um invasor. A dinastia Yuan, que ele fundou, não sobreviveria por muito tempo após sua morte. Menos de um século depois, em 1368, uma rebelião liderada por chineses Han derrubou os mongóis e estabeleceu a dinastia Ming. A herança de Kublai Khan, no entanto, perdura. Ele não apenas mudou o curso da história da China, mas também construiu uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, deixando uma marca indelével no mundo. Sua história é a prova de que um império não se constrói apenas com a espada, mas com a visão de unir mundos diferentes sob uma única coroa. E você? Acredita que Kublai Khan foi o maior imperador que a Ásia já teve? Deixe sua opinião nos comentários e escolha o próximo guerreiro do canal.